Hoje faz um ano da morte de Silvio Santos e muita coisa mudou no SBT. Como passa rápido, né, gente? Dia 17 de agosto de 2024, eu noticiava talvez a notícia mais difícil do mundo da televisão. Morria Silvio Santos aos 93 anos. E hoje, 17 de agosto de 2024, então, completa-se um ano da morte do maior comunicador da nossa história. E muita coisa no SBT mudou de lá pra cá. Mas antes, eu só queria relembrar como foi o momento do plantão do SBT na entrada ali para noticiar a morte de Silvio com a Simone Queiroz. Vejam só. Bom dia. Nós interrompemos a nossa programação só agora porque também estamos administrando a nossa dor, a dor da imensa família brasileira. E agora falando olho no olho do público do SBT para dar uma notícia que nós nunca desejamos dar. A morte do apresentador Silvio Santos aos 93 anos. Silvio estava internado no Hospital Albert Einstein desde o início do mês. No mês passado... Bom, e aí seguiu todo aquele plantão jornalístico que nós vimos ao longo do dia, né? A TV Globo também derrubou a sua programação, a TV Record, que havia estreia programada para aquele dia, também não colocou na grade de programação. Todo mundo ficou noticiando ali a morte do Silvio. O SBT, inclusive, para esse plantão, demorou 90 minutos para entrar, tá? Eles estavam exibindo desenhos porque não tinha absolutamente nenhum material pronto sobre a morte do Silvio. Era uma ordem dele, inclusive, isso, né? Ele não queria o famoso material de gaveta como todas as outras emissoras tinham, como era o caso da Globo, por exemplo. A Globo entrou com um plantão, derrubou ali o É de Casa e já fez todo o material, Record, Band, enfim, é uma prática normal entre o jornalismo. Inclusive, nós sabíamos da informação, na realidade, a imprensa, desde 6 horas da manhã naquele dia, tá? Tanto é que as reportagens da Globo, se vocês prestarem atenção no dia, era a menina lá, não me lembro o nome da repórter, mas ela estava na porta do hospital e ainda estava escuro, porque o Silvio morreu de madrugada. Então a informação da morte chegou de madrugada, mas... contar um bastidor aqui para vocês. Existia o bom senso dos jornalistas, dos repórteres, em a notícia ser divulgada primeiramente ali pelo SBT. Então houve o combinado, houve o bem bolado ali do tipo, só vamos se manifestar quando de fato o SBT noticiar. É direito deles sobre isso. E aí houve o anúncio oficial por volta de umas 9h30 da manhã naquele dia. Bom, como eu disse, uma das notícias mais difíceis para quem cobre televisão foi a morte do Silvio, que hoje completa um ano. E muita coisa no SBT mudou de lá para cá. Até porque o Silvio, ele não era só o dono, ele era, sei lá, ele era a alma, ele era o espírito daquela emissora, né? Todo mundo via SBT como Silvio Santos. E ele deixou ali a emissora aos cuidados de Daniela Beirute, que já estava nessa função desde abril de 2023, quando assumiu a vice-presidência e o Silvio ainda estava vivo. Mas aos trancos e barrancos a emissora aí tem perdido uma certa relevância, tem aí sofrido realmente na questão de audiência e questão financeira. O Silvio, eu sempre costumo dizer isso e nem acho tão justo essa comparação, né, da Daniela. Muita gente fala, a Daniela vai falir o SBT e tal, só que nós esquecemos que o Silvio era um cara que estava há anos na sua frente. Ele tinha uma mente de titânio, gente. Ele estava 15 anos, 20 anos à frente do nosso tempo. A Daniela, por mais que seja filha dele, por mais que tenha um conhecimento técnico, estudou fora, um monte de coisa, não é o próprio Silvio, né? Não se nasce um gênio todos os dias. E o Silvio era um gênio para comunicação. Gênio. Então, apesar de ser ruim, é natural que essa onda, essa montanha russa esteja acontecendo no SBT neste momento. Administrar uma emissora de TV não é fácil e a Dani teve que assumir esta bomba, esta bucha, porque o pai infelizmente faleceu e tocou um negócio aos 93 anos, né? Mas eu, no fundo do meu coração, apesar aí dessa má administração neste momento, eu acho que a Dani ainda é muito competente e muito capaz de fazer o negócio funcionar. Levantar junto com as suas irmãs. Este movimento que está acontecendo agora, de demissão daqui, demissão dali, demissão da lá, é
é uma coisa interessante, porque assim, não tá funcionando. Ela tem que demitir, tem que cortar. Vai ficar com uma coisa que não está funcionando? Se fosse na época do Silvio Santos, já tinha rodado também. Silvio não ficava dando murro e ponta de faca. E nesse momento, o SBT parece que está mais preso a um passado, com aquela história de SBT raiz que eu já comentei aqui com vocês, né? Não gosto muito dessa história. Eles precisam de fato inovar e era uma coisa que o Silvio fazia bastante, né? Ele era o criador e aí fica o desafio sobre isso. Enfim, gente, era um vídeo só para comentar e relembrar um pouco aí do dia, porque hoje completa 1 ano que o Silvio Santos faleceu. Passou rápido, né? Deixa o seu comentário. Vocês sentem falta do Cici?